Seja bem-vindo, essa aqui é mais uma videoaula Professor Gui em Mecânica de Moto para vocês jovens do MSE. Beleza, jovem? Hoje a nossa oficina vai ser a respeito da remontagem do nosso motor 4 tempos. A gente vai continuar então o nosso crescimento aqui no estudo e hoje em especial a gente vai remontar a parte da tampa de embreagem, esse lado do motor aqui que é conhecido como a tampa da embreagem. Então, jovem, hoje a gente vai ver todas as engrenagens que são conectadas em cada eixo desse daqui. Como vocês podem ver, a gente tem 4 eixos desse lado do motor, né? 4 eixos maiores e um menor. Todos esses eixos aqui, além de acoplar engrenagens, também acima deles vai acoplado outro conjunto de peças, como filtro centrífugo, como o próprio conjunto completo da embreagem, como engrenagens da bomba de óleo, engrenagens da placa de partida. E esse vai ser o objetivo da nossa oficina de hoje. Vai ser continuar o fechamento do motor 4 tempos, com esse foco do lado da tampa de embreagem e todos esses componentes. A gente vai ver os cuidados que a gente tem que ter na hora de montagem em relação às engrenagens e vamos ver também o que pode ser feito de manutenção nessas peças, nesses filtros centrífugos, nessas campanas e platores que vem à frente de todo esse conjunto. Beleza, jovem? Então esse vai ser o objetivo da nossa videoaula de hoje, que vai ser remontagem do motor 4 tempos, em especial lado da tampa da embreagem, que é esse lado que a gente tem o braço de articulação aqui da embreagem para esse motor 150, beleza? Então o primeiro passo é que nós temos o motor aqui fechado, a parte de baixo, as duas carcaças já coladas, entendemos que aqui dentro já está então contrapeso do virabrequim, o virabrequim e as árvores de câmbio que já estão completas dentro dessa carcaça, tá ok? Com a tampa aqui, como vocês podem observar, já feito o processo de assentamento, ou seja, está totalmente lavada essa peça e foi feito o quê? A lixagem, né? A gente lixou toda a peça aqui e lixamos e lavamos também essa outra parte que vai casar com a nossa peça aqui. O que nós temos que inicialmente prestar atenção nessa parte de assentamento para não perder é que existem pinos guias, ó. Aqui a gente tem um pino guia e o outro pino guia se encaixa nesta posição aqui. Ele está na tampa da embreagem. Então fique atento para não perder os pinos guias, tá ok? Primeiro passo aqui que vai dar sustentação para a gente iniciar todo esse processo aqui de montagem vai ser a gente fixar esta parte do motor que já está montada diretamente aqui no quadro da motocicleta. Como vocês podem observar, o quadro da motocicleta termina aqui praticamente, né? E a outra parte do quadro está aqui. E essa parte aqui, professor, como que ela é interligada? Ela é interligada justamente através do bloco do motor. Então, o bloco do motor vai fazer essa ligação do chassi e é por isso que então esse bloco de motor com esse chassi recebe o nome de Diamond Frame, que é onde o próprio bloco do motor faz parte do conjunto para trazer a firmeza do chassi para que ele não dobre, ok? Então o próximo passo nosso agora vai ser fazer a fixação do berço do motor. Berço, galera, é essa parte aqui que vai acolher o motor, tanto na parte da frente como os engates da parte de trás. Então todo e qualquer lugar que o motor se apoia no chassi, seja na moto ou em qualquer outro veículo, a gente dá o nome de berço do motor. Então a gente vai iniciar a nossa oficina fazendo a montagem do berço do motor para conseguir acoplar as peças de dentro da tampa de embreagem. Jovem, então agora com o nosso quadro aqui já instalado completamente, né, formando o conjunto Diamond Frame, a gente tem a parte de baixo do motor, no lado da embreagem, para iniciar a montagem dela. Quais são as peças que a gente vai separar a princípio para realizar essa montagem? Desse lado aqui, galera, vão todas essas peças aqui ensacadas. Esse aqui é conhecido como filtro de óleo centrífugo, tá? Esse filtro de óleo faz com que as fuligens do motor, os aços, sejam depositados aqui na lateral dele,
como vocês podem ver, essa massa cinzenta é pó de ferro. Então, com o próprio giro, se aproveitando do próprio giro do motor, essa peça faz com que o óleo passe pelo centro aqui do pino e continue alimentando o motor, enquanto as impurezas são lançadas aqui para as extremidades. Então, filtro de óleo centrífugo é uma das peças que nós vamos instalar do lado da embreagem. A gente tem aqui também essa engrenagem que é conhecida como engrenagem de placa de partida, tá? Essa é uma engrenagem que vai transmitir o pulso que você dá no pedal de partida, no kickstart, para o motor. E essa engrenagem em especial vai nessa ponta de eixo aqui, que nada mais é do que o nosso eixo secundário de câmbio, aquele que estava lá dentro do motor que a gente fez a montagem dele com os braços seletores, tá ok? Então a gente tem aqui a engrenagem da placa de partida. Essa outra engrenagem, galera, que a gente vai instalar desse lado aqui da tampa da embreagem, é uma engrenagem, podemos dizer que especial, diferente das demais. Todas as engrenagens do motor aqui, a gente vai ver a construção dela em aço, né? Um tipo de aço de uma dureza bem grande. Em especial, essa aqui é a única engrenagem do motor que é de nylon. É uma espécie de plástico de alta resistência, que a sua função é ser mais leve que as demais e produzir a força que vai movimentar a bomba de óleo. Então, essa pequena peça aqui, como vocês podem ver fixada, é a bomba de óleo. É ela que vai fazer o óleo que entra aqui nessa parte do motor ser peneirado por essa tela, e esta bomba vai continuar girando com o auxílio dessa única engrenagem que é de nylon, e esse movimento de giro aqui vai fazer com que o óleo suba e vá alimentando todas as partes do motor. No caso aqui, tampa da embreagem, tá bom? Então essa é a nossa única engrenagem de nylon em todo o motor da motocicleta. A gente vai ter aqui também as nossas outras engrenagens. O que são essas outras engrenagens? São as engrenagens que vão acopladas aqui nesse nosso eixo, que é o eixo do virabrequim. Estas duas engrenagens, uma vai ser responsável por manter o funcionamento das engrenagens da campana e da embreagem que vão aqui do lado, e essa outra engrenagem será responsável por manter em giro o contrapeso do virabrequim, aquela peça que a gente viu na montagem anterior. Ou seja, esse mesmo eixo vai alimentar este eixo aqui e também vai alimentar este outro eixo aqui, através do que? Dessas duas engrenagens. Em especial, elas são travadas por cupilha, que é aquela trava conhecida como meia-lua. E por último, o que dá nome a essa tampa enorme é esse complexo de peças que vão se encaixando para sustentar este conjunto aqui. Então esse conjunto que a gente está aqui de frente é o conjunto plator, campana e discos de embreagem, que é o conjunto completo da embreagem. Esse conjunto vai ser instalado no nosso eixo primário do câmbio, que é alimentado então por essas engrenagens daqui, e ele é finalizado por esse chapéu aqui, ó, que tem essas 4 molas, tá ok? No nosso processo de troca de todos os rolamentos do motor, a gente também fez a troca do rolamento da campana da embreagem, que é este rolamento aqui. Como vocês podem ver, totalmente novo, e vai ser reinstalado nesta peça aqui. Então é essa peça que dá origem a este lado do motor, mas como nós acabamos de ver no vídeo, esse lado do motor não só abriga a questão da embreagem, que é esse bloco aqui, como também abriga a questão da bomba de óleo, do contrapeso do virabrequim e da engrenagem que dá origem ao funcionamento do motor, que é a engrenagem de partida, que vem do impulso do pedal KS direto para o eixo secundário. Tá ok, galera? Essas são as engrenagens que a gente vai montar aqui, pressupondo que esse motor já está limpo e assentado para ser fixado. Por último, a gente vai chegar nesse motor com essa tampa aqui, finalizando todo o processo. Então o acabamento dele vai ser assim, tá ok? E a gente vai colocar os parafusos. Na tampa a gente vai observar aquela peça aqui que é móvel, que eu já havia comentado para não perder, que é o chapéu de bruxa.
tá ok? Então a gente vai deixar essa peça aqui e no final, com a junta totalmente nova, a gente vai aplicar ela aqui e juntar no nosso motor, beleza? Então a gente já volta com as ferramentas que a gente vai necessitar para fazer essa manutenção. Beleza, jovem? Então, para a gente realizar essa manutenção, a gente vai precisar de dois tipos de ferramentas. As ferramentas universais da mecânica, como vocês já conhecem, que são chave Hélio, chave Phillips, né? Talvez aí uma chave de boca. E as ferramentas especiais. Para esse serviço aqui, são 3 ferramentas especiais que a gente costuma usar. A gente costuma usar essa ferramenta aqui, que ela recebe o nome de chave castelo. É com essa ferramenta aqui que a gente vai conseguir fixar e apertar o filtro centrífugo de óleo. Ele tem uma porta especial, essa é a única porta no motor dessa forma, que ela encaixa nesta peça dessa forma aqui, tá? Então, ó, aqui a gente tem chave castelo e a porca, ela se encaixa aqui. E esse processo vai ser instalado aqui, ó, dentro dessa peça, tá? Então, dentro dessa peça, essa chave vai fixar. Primeira ferramenta especial, chave para a porca castelo. Segunda ferramenta especial que a gente vai precisar é essa chave aqui, que é chave de fixação da embreagem. Essa chave, galera, vai auxiliar a gente na hora do aperto desta peça aqui. Como vocês podem ver, ela é redonda, não tem um ponto de fixação. Então a gente vai retirar na hora do aperto essas 4 molas aqui e instalar essa chave aqui que vai auxiliar a gente no aperto, tá ok? Segunda chave especial. Terceira chave especial é essa que a gente recebe o nome de micro retífica, tá? Porque é com essa chave aqui que a gente vai fazer o aperto dessa bomba de óleo. Aqui nós temos alguns parafusos Phillips que vão aqui. E com essa chave dificilmente você conseguiria soltar esses parafusos sem espanar o conjunto. Então essa chave aqui, que chama chave de impacto, ela é essencial para a desmontagem dessa peça e muitas vezes até para a montagem dela, tá ok? Além dessas ferramentas, a gente vai utilizar outras ferramentas que são as universais, tá? A gente vai utilizar chave L 19mm, chave L 10mm, chave L 8mm, e uma chave ponta Phillips, ok? E por último, galera, a gente vai utilizar esta que agora é uma ferramenta pra gente. Isso é uma moeda de 10 centavos e ela vai servir pra gente travar as engrenagens na hora do aperto. Ah, professor, mas você vai colocar uma moeda entre as engrenagens? Sim, para fixar ela. Existe risco de danificar a engrenagem? Muito pouco, porque a gente escolhe a moeda de 10 centavos por causa da dureza do metal dela. Entre as moedas, ela é o metal mais macio. Então é capaz que a gente marque essa moeda, entorte ela, danifique essa moeda, mas não aconteça nada com a engrenagem, tá? E a moeda não fica impossibilitada, você pode usá-la depois do serviço, tá ok? Então a gente vai agora iniciar o processo de montagem. Já volto. Complementando, galera, esse aqui é um alicate para a abertura dessa tipo de trava e ele é uma ferramenta especial. A função dele especial é que, diferente dos outros alicates, quando você aperta ele abre, diferente dos outros, quando você aperta ele fecha. Essa é a última ferramenta especial. Então, dessas 4 ferramentas, uma moeda e outras 4 universais, tá ok? Então, beleza, galera, a gente vai iniciar aqui, ó, pela montagem da engrenagem que conecta o virabrequim ao contrapeso do virabrequim. Aqui já está o primeiro segredo, galera. Ponto da engrenagem, tá? Como vocês podem observar, nessa esfera dentada aqui, ó, existe uma marca, um ponto na engrenagem exatamente aqui, ó, entre esses 2 dentes. E essa engrenagem vai, por sua vez, alimentar essa outra engrenagem. Se existe um ponto nessa, é para existir um ponto na próxima. Então, como vocês podem observar aqui, ó, existe um outro ponto nessa peça aqui. Então, eu vou instalar essa peça e, como vocês podem observar, existe uma fenda de trava aqui e uma fenda de trava aqui. Então, esse é um tipo de engrenagem que vai ser travada pela cupilha, tá? Por essa meia lua aqui de ferro.
que vai ser travada. Então vamos lá, primeiro a gente instala a engrenagem aqui no eixo do virabrequim, respeitando o desenho do ponto com o outro ponto do motor aqui, ó. Então a gente vai colocando, olha lá, buscando um encaixe. Aqui os pontos não estão alinhados, estão próximos, mas não alinhados. Então vamos retirar de novo a engrenagem e tentar encaixar. Como vocês podem observar, ó, os dois pontos estão extremamente alinhados, ó, no mesmo encaixe. Só que falta o quê? Falta essa engrenagem ser travada. Como é que ela vai ser travada? Com a nossa meia-lua, com a nossa cupilha de meia-lua, que a gente vai colocar agora nesse eixo, tá ok? Então a gente com a própria mão alinha a fenda do eixo do vira com a fenda da engrenagem e a gente vai instalar a meia-lua aqui, ó, olha lá. Instalou a meia-lua aqui, você vai empurrando ela como ela se fosse uma gaveta e ela trava essa engrenagem, tá? Na sequência desta aqui, ainda reaproveitando o movimento do virabrequim, a gente vai vir com essa segunda engrenagem aqui. Essa segunda engrenagem, por sua vez, vai alimentar a nossa campana. Essa engrenagem é a que vai casar nesta outra aqui, tá ok? Então a gente já vai instalar ela. Ela também possui essa fenda de encaixe que vai exatamente na nossa cupilha de meia-lua. Então vamos lá, como vocês podem observar, está encaixado. As duas engrenagens totalmente encaixadas, tá ok? Agora, galera, a gente vai encaixar esta engrenagem aqui, ó, que é a engrenagem que vai no câmbio, que tem a função aqui da placa de partida. Essa engrenagem, por sua vez, galera, olha só, ela possui bucha, ela possui arruelas, tá? Então a gente vai reinstalar as buchas e as arruelas aqui, totalmente aqui, maravilha. Confere, vê se elas não são diferentes. Não, são a mesma peça, tranquilo. Então a gente instala a arruelinha, vamos instalar a engrenagem com a bucha. Essa engrenagem aqui, pessoal, como vocês podem observar, ó, não tem nenhuma marca de ponto, tá? Então a instalação dela pode ser feita de qualquer forma, ó. Não tem nenhuma marca de ponto, ok, galera? Maravilha. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar então o nosso alicate especial para travar essa engrenagem aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Olha só, existe as pontas desse alicate, a gente coloca por dentro dessa trava de ferro aqui, ó. E com essa trava de ferro a gente instala ela aqui, ó, na engrenagem e a gente vai com cuidado soltando aqui. Perfeito. Engrenagem totalmente travada aqui, como vocês podem ver. Não tem nenhum risco dessa engrenagem soltar, tá ok? Agora, galera, o que nós vamos fazer aqui? Se você ainda não fez, é uma boa oportunidade de limpar e reinstalar essa tela de óleo aqui, tá? Para que você não esqueça, já é uma boa oportunidade nesse momento. Ok, galera, dessas peças aqui, a gente ainda possui a embreagem completa. O que nós temos que observar aqui na hora da remontagem da embreagem? Eu quero que vocês observem que aqui no platô existe um ponto na embreagem, tá? E eu aqui abrindo esse conjunto de embreagem, olha só o que eu tenho aqui. Todo o conjunto de embreagem e outro ponto do lado de dentro. Como vocês podem observar, ó, esse ponto está próximo a esse furo. Então, deste lado, o ponto tem que estar próximo a esse furo. Não existe ponto nos outros furos. Então, o casamento da campana com o plator se dá pelo fato deste ponto, tá ok? Dentro aqui existem os discos de embreagem, que são essas pontas aqui, que se desgastam. E entre eles existem os discos separadores, que são discos de aço. O que nós temos que prestar atenção é que todos os discos separadores têm um lado pontiagudo e um arredondado, que a gente chama de lado pontiagudo e lado faca. Ou seja, todos esses lados têm que estar apontando para o mesmo lado, para o mesmo sentido, tá? Então, se esse lado faca está para dentro, todos deverão estar para dentro. Se está para fora, todos deverão estar para fora. Em especial, o último disco aqui, ó, ele tem que estar fora do alinhamento desses.
A gente vai ter uma aula específica explicando os desgastes e manutenções da embreagem, mas o que nós temos que prestar atenção na remontagem nesse momento é o ponto do platô que tem que se encontrar, tá ok? Então a gente vai fazendo o reencaixe. Como vocês podem observar, tem uma arruela também aqui, tá? Tem que ser mantida aqui dentro. Então a gente vai fazendo o reencaixe. Ele é um pouquinho minucioso porque são vários discos que tem que se reencaixar. Como vocês podem ver, tem uma engrenagem aqui, sempre observando se as molas não estão rompidas. Não, a engrenagem está aqui. Olha só, galera, essa engrenagem menor vai se conectar a essa engrenagem aqui, ó, da placa de partida, do pedal de partida, tá ok? E essa engrenagem maior vai se conectar a essa engrenagem do virabrequim aqui. Então, ele tanto está sendo alimentado por aqui quando o motor está em giro, quanto ele dá partida do motor através daqui. Verifica que tem peças móveis, como essa bucha que a gente não pode esquecer na hora da remontagem. Então a gente vem com esse conjunto aqui no nosso eixo de câmbio e vai acoplando, tá? Ele tem estrias, como vocês podem ver aqui, que você tem que ir girando e buscar casar essas estrias com as estrias que tem no próprio eixo do câmbio, tá? É um trabalho um pouquinho cuidadoso, porque nesse momento sua mão deve estar cheia de óleo e isso dificulta um pouquinho o processo, tá ok? Então a gente vai aqui, ó, já está entrando, a gente vai ver o alinhamento das engrenagens aqui para que a peça consiga encaixar. Então é necessário que a gente vá tanto movimentando a campana aqui, ó, buscando o alinhamento, como vocês podem observar, ó, a engrenagem encaixou completamente aqui. E essa engrenagem aqui de trás, olha só, já está conectando esse conjunto, tá? Como vocês podem ver, ó, tô mexendo aqui, tá mexendo todo o conjunto, tá? Completamente conectado nesse momento. Acabou o serviço? Não, ainda não. Vamos lá. Nesse momento, como a gente já tem a campana no local, você já pode instalar a engrenagem de nylon que alimenta a bomba de óleo, tá? Ela tem um encaixe aqui, ó, que o eixo é redondo, com dois pontos achatados. E aí a gente coloca esses pontos achatados aqui, ó, no ponto achatado dela também. Como vocês podem ver, aqui não é um ponto de motor, mas se você não encaixar ela aqui, ela não vai entrar, tá? Totalmente presa, ou seja, quando o motor funcionar, a bomba de óleo automaticamente já vai entrar em funcionamento. Mas até aqui, galera, a gente ainda não terminou. Existe mais alguma peça que vai aqui? Existe sim, como eu comentei para vocês. Agora a gente vai fazer a instalação do filtro centrífugo, que é essa peça aqui que gira e mantém os pós de metal ali dentro. Olha só, ela só pode ser colocada agora, porque se eu colocasse antes, esse ressalto da peça impediria que a embreagem entrasse lá dentro. Então ela tem que ser instalada nesse momento, tá? Então o filtro centrífugo está aqui para ser instalado. E aí a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar essa arruela, que faz parte do conjunto, instalar dentro do nosso filtro centrífugo. E a gente vai vir com a porca castelo e instalar dentro do nosso filtro centrífugo, tá ok, galera? Ah, professor, mas e aí? Vou instalar ela aqui, é só apertar? Aí que tá a questão. Olha só, eu vou iniciar o aperto aqui. Enquanto tá sem aperto no parafuso, você consegue fixar tranquilamente. Mais uma hora, vai assentar a porca aqui, ó, e agora o conjunto começa a girar. Nesse momento é quando a gente entra com essa ferramenta aqui, a moeda de 10 centavos. Para evitar que esse conjunto gire, ó, as engrenagens estão girando para lá. Eu vou vir pela parte de baixo da engrenagem, olha só. Vou até retirar aqui, ó, de novo, para você visualizar no vídeo com mais cuidado. Nessa parte de baixo eu vou colocar essa moeda entre as duas engrenagens. Essa engrenagem do filtro centrífugo e essa engrenagem da embreagem. Aqui pelo lado de baixo, tá ok? Então a gente vai instalar essa moeda aqui. É um lugar um pouquinho complicado, com a mão cheia de óleo, vários probleminhas, mas é dessa forma que a gente faz, tá? Olha lá, com a moeda instalada aqui, consegue observar? Aí, com a engrenagem travada, eu já consigo vir aqui, ó, e fazer força na porca castelo, travando ela ao máximo,
Quando eu acabar o aperto, a moeda cai. Perfeito. Esse é o procedimento de aperto aqui do nosso filtro centrífugo. A gente já volta com a tampa do filtro centrífugo e a nossa nova junta para instalar aqui nessa peça que acabou de ser apertada. Então, jovem, essa é a primeira junta de motor que a gente vai instalar ainda dentro do motor, tá? Como vocês podem observar, uma junta nova e ela não está umedecida por óleo, então pode ser feito o uso dela. Ela vai bem nesta região aqui, ó, como vocês podem observar, vedando o filtro centrífugo. Mas a gente costuma instalar ela aqui na tampa para ficar um pouco mais fácil, tá? E agora, com um pouco de cuidado e paciência, a gente vai encaixar esta peça aqui, ó, nesta tampa, tá? Mantendo o mesmo alinhamento do parafuso. Isso tem que ser um alinhamento bem correto, galera, porque senão você não vai conseguir apertar o parafuso depois, se ela estiver milimetricamente desalinhada. Então, aqui, ó, como vocês podem observar, o furo da tampa com o furo do parafuso. Esse parafuso, muitas vezes, galera, na hora de retirar, olha só como ele se danifica. É comum que a cada motor que nós façamos, a gente substitua esses parafusos, tá? Porque essa micro retífica, essa chave de impacto, faz exatamente isso com o parafuso. Há pessoas que usam ainda a furadeira e retira a cabeça do parafuso, mas com uma chave dessa não é necessário. Então eu estou instalando aqui, ó, 3 parafusos novos, parafusos específicos de filtro centrífugo. Quando vocês forem na retífica de moto, muitas vezes a própria retífica já vende esse parafuso aqui para você, tá? Então, algumas pessoas dizem que você deve passar cola de parafuso, a Loctite, aqui. Galera, não é necessário. Primeiro porque o próprio giro desse motor, ele é contrário com o giro do parafuso. Então, olha só, se eu aperto para aquele sentido e o motor vai estar girando para esse sentido, significa que quanto mais ele gira, mais ele aperta o parafuso. Então, não vai acontecer o processo aqui de solta do parafuso por causa do funcionamento do motor, porque o funcionamento do motor, na verdade, faz com que gire mais rápido ainda, que trave mais. A gente vai reutilizar a moeda de 10 centavos no mesmo ponto, tá? Que é entre as duas engrenagens aqui embaixo, para conseguir ter firmeza de apertar aqui o nosso filtro centrífugo. Ok? Ok? Tá apertado. Quando o aperto for suficiente, a moeda cai, tá? Ó. Perfeito. Mais um procedimento com sucesso. Aqui a gente pode retornar a engrenagem de nylon no seu encaixe correto aqui do motor, observando se ela encaixou direitinho ali. Encaixou com o acabamento metálico para fora, que a tampa vai apoiar. Essa é a única engrenagem que não vai presa em nada, ela é solta, porque a própria tampa vai apoiar ela, tá ok? Maravilha, galera. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai colocar e apertar este parafuso aqui do meio, ó. Vai uma arruela e vai uma porca, beleza? Como para esse parafuso aqui, ó, a gente já tá apertando ele. Como para esse parafuso aqui, galera, existe uma força muito grande que a gente tem que ser aplicada aqui. E esse conjunto ele gira aqui dentro, olha só. Mesmo que a gente trave aqui com a moeda, o conjunto continua a girar aqui dentro, perfeito? Então vai ser necessário o quê? Que a gente utilize essa ferramenta especial aqui, a mesma que a gente utilizou na remontagem. Com os próprios parafusos aqui da peça, a gente vai instalar essa ferramenta aqui, ó, galera. Então, vou colocar os 4 parafusos aqui da própria peça, vou apertar e vou voltar já com essa ferramenta encaixada aqui. Apertei aqui os parafusos da própria campana 10, eu já tenho a chave instalada. Com a 19 mm eu vou aqui no meio dessa peça, ó, e vou apertar. Com essa mão eu seguro uma ponta e com essa outra eu seguro a outra, olha só. Perfeito, tá ok? Fiz esse movimento então para apertar, ok? Já posso então retirar completamente essa chave aqui
que o uso dela já foi feito. Jovem, então eu retirei a peça para a gente fazer o aperto e eu vou vir com as molas. O que eu tenho que observar nessas molas é se elas estão do mesmo tamanho, tá? Então, como vocês podem observar aqui, ó, não preciso nem utilizar o paquímetro nesse momento, porque a gente pode ver que é totalmente igual ao tamanho delas. Mas se eu suspeitasse disso, eu usaria o paquímetro. Eu vou instalar essa mola aqui, porque essa mola aqui vai retirar essa folga aqui, ó, que existe, ó. Existe uma folga aqui, por mais que você aperte, essa folga não sai. Como é que essa folga vai sair? Com o uso dessas molas aqui, tá? Então eu coloco essas 4 molas aqui. Sobre essa mola vai então a nossa peça com rolamento novo e ela vai ser fixada pelos parafusos originais do local mesmo, que a gente acabou utilizando na ferramenta especial como fixação, tá? Então olha só aqui, a gente tem os parafusos oficiais e a gente está instalando ele nas molas. O que a gente vai fazer agora aqui é apertar esses parafusos com cuidado, sempre em forma de X. O que é em forma de X? Em pontas contrárias. Então, por exemplo, se eu estou aqui com o parafuso, se eu apertei primeiro o parafuso aqui nessa parte de cima, 5 voltas, eu venho e aperto o parafuso na parte de baixo, 5 voltas. O da direita, 5 voltas. E o da esquerda, 5 voltas. Ou seja, toda essa placa está descendo reta, nunca mais do que um outro lado, tá? Então eu venho aqui, olha lá, aperto mais 5 voltas, venho no de cima, aperto mais 5 voltas. Venho no lateral, 5 voltas a mais. Venho no outro, 5 voltas a mais. A gente vai fazer esse processo até que essa peça se alinhe junto com essa outra aqui. E para isso, a gente vai novamente travar as engrenagens na parte de baixo, conforme eu já mostrei. A gente volta com a peça apertada em forma de X, engrenagem travada. Galera, então a gente finalizou aqui a montagem de todo o componente da tampa de embreagem, que é composta pela engrenagem e trava do contrapeso do virabrequim, engrenagens e trava do filtro centrífugo, engrenagens e pontos de fixação da embreagem completa, campana, plator e discos, e também a nossa engrenagem que liga a placa de partida ao eixo secundário. Agora, o último passo vai ser a gente instalar a junta nova da tampa e fechar o motor. Para isso, galera, é necessário que antes a gente faça uma limpeza minuciosa aqui com gasolina ou a mistura de lavagem em toda a parte que vai a junta de motor, tá? Ela tem que estar totalmente livre de óleo, porque a junta de papel, quando umedecida, ela tem grandes chances de vazar, porque ela acaba absorvendo esse óleo e transpondo para outra face do motor, que não é o objetivo. Ou seja, ela tem que ser instalada aqui, totalmente seca, livre de óleos, para cumprir com a função dela de vedação. Então a gente limpou ali com gasolina e a gente vai conferir novamente aqui, porque a gente pode ter colocado a mão aqui, até a gordura da própria mão pode influenciar. E acredite se quiser, esse problema de vazamento é um dos grandes vilões da mecânica que fazem com que a gente tenha que refazer o serviço de motor. Às vezes não é nem um problema de fabricação, é um problema de remontagem. Tá ok, galera? Então tá tudo tranquilo aqui. O chapéu de bruxa já está aqui no local, beleza? A gente já pode colocar a junta nova e fechar essa tampa. A gente já volta instalando a junta e mostrando para vocês. Galera, essa aqui é a junta da tampa da embreagem, que como a gente já viu, abriga muito mais peças e muito mais engrenagens cruciais além da embreagem. Então olha só, eu vou instalar ela aqui no nosso pino guia e o outro pino guia já está aqui na carcaça, tá? Então inicialmente eu vou instalar a tampa somente com esses dois pino guias. A gente tem que ter cuidado que uma vez essa junta colocada e apertada, a gente não pode reinstalá-la. Então, quando você for acoplar aqui, você deve manter bastante cuidado para que essa junta não se acople torta ou de alguma forma que você tenha que retirá-la. Ó, vou colocar ela no pino guia aqui, como vocês podem ver, e vou pôr no pino guia
daqui da tampa, ó. Tá presa aqui no pino guia, tá presa no outro pino guia. E eu vou com cuidado juntando essas peças, tá ok? Olha só, tô juntando. Outra dica legal que você pode fazer é colocar os parafusos já nesse momento, para fazer com que a tampa se acople com mais detalhes. Beleza, jovem? Então a gente acoplou aqui a nossa tampa de embreagem, né? Que abriga aquelas todas as embreagens já comentadas, as engrenagens do contrapeso, filtro centrífugo, placa de partida e campana. A gente já trocou a junta, nós reinstalamos aqui no motor e agora a gente vai colocar os parafusos de fixação. Como vocês podem observar, ó, a junta é nova. O que você tem que se atentar é que às vezes a própria mecânica se aproveita dos parafusos da carcaça, tá? Por exemplo, olha aqui, a gente tem aqui o cabo da embreagem, né? Ele vai ser fixado aqui e existe, ó, uma peça que vai ser encaixada nesse ponto aqui, ó, se aproveitando dos parafusos da carcaça, tá? Então a gente vai colocar um a um dos parafusos aqui e a gente já volta mostrando o aperto em X dessa tampa. Beleza, galera? Agora a última parte aqui da nossa videoaula de hoje vai ser o que? O aperto dessa tampa de embreagem já com todos os componentes lá dentro. O aperto em X é dessa forma. A gente vai colocar cerca de 1 kg de torque em cada parafuso, mais que isso a gente espana a carcaça. 1 kg é o máximo que a gente conseguir com uma mão, em X. Então eu aperto aqui, venho com uma mão, ok, suficiente. Em X, ponto contrário, embaixo. Venho no ponto contrário com uma mão, ok, suficiente. Em X, ponto contrário do lado. Venho com uma mão, suficiente, ok. Em X, ponto contrário para o lado. A gente vai fazendo esse processo alternando os parafusos, sempre em X, até que a gente complete o ciclo de ter apertado toda a tampa dessa forma, tá ok? Então se eu apertei aqui, eu venho e aperto aqui. Se eu apertei o motor aqui, eu venho e aperto aqui atrás, tá ok? E assim, galera, a gente finaliza essa oficina de hoje, que teve como objetivo a remontagem do bloco parte de baixo do motor, onde ele é a sede do quadro Diamond Frame, e deste lado da tampa embreagem a gente aprendeu que existem engrenagens do contrapeso do virabrequim, que precisam ser colocadas com os pontos juntos para o motor não atropelar o giro. Nós vimos que existem engrenagens da bomba de óleo, que é uma engrenagem de nylon. A gente viu que existem outro par de engrenagens do filtro centrífugo, que é preso por uma cupilha e que tem que ser trocada a junta interna desse filtro centrífugo. A gente viu que existe um modo específico da gente colocar a campana e o platô, o conjunto da embreagem, respeitando os pontos dele, do motor, e que a gente precisa de um alicate especial para colocar essa última engrenagem que acopla o pedal de partida ao eixo secundário do câmbio, que é onde fica na ponta a embreagem. Então a gente viu que essa tampa do motor lado da embreagem abriga muitas das engrenagens cruciais para o funcionamento do motor e tem uma importante função na motocicleta. O aperto da tampa é correto e devido em forma de X e a substituição de todas as juntas é obrigatória nesse tipo de serviço. Beleza, jovem? Essa aqui então é mais uma videoaula Professor Gui, mecânica de moto, para vocês jovens do MSE.